Eu gosto muito de Belo Horizonte, eu gosto muito de Minas e desde sempre tive um público grande e muito amoroso aqui em Belo Horizonte. É uma coisa impressionante. Eu sinto assim o carinho das pessoas de Minas, como se na verdade eu fosse mineira. Então é muito bom estar aqui. É sempre uma alegria, um calor humano porque o trabalho da gente é um trabalho dentro do escritório, né? Então nessas ocasiões a gente percebe como o leitor está atento, né, ao que eu faço, ao que eu escrevo, ao que eu vivo, ao que eu sou. Isso é muito bacana. Encantada pelas artes e pelo saber, a entrevistada do Sempre um Papo dessa semana começou sua carreira nos anos 60, traduzindo clássicos do alemão e do inglês. Em seus 32 anos de carreira literária, ela já escreveu mais de 25 títulos, entre romances, crônicas, poesias, ensaios e literatura infantil. Sua marca registrada é a forma simples de falar do mundo e transmitir suas experiências. No programa desta semana, Lia Luft. A Lia é inspiração para a gente. Meu primeiro vestibular foi o Quarto Fechado, de Lia Luft, eu não entendi nada. Meu Deus, que mistério que é essa mulher, que é isso? Aí guardei esse livro e assim, agora a gente acompanha com a revista Veja e tudo mais. Aí quando eu vi que ela estaria aqui, eu falei assim, eu quero ir lá conhecer. E que alma, que pessoa, nossa, para cima, maravilhosa. Olha, eu sempre fui uma admiradora dos livros, né, do texto e da personalidade dela também, tá? E sempre utilizo, quando possível, nos meus trabalhos. Nascida em uma família de origem alemã, Lia formou-se em pedagogia e também em letras anglo-germânicas. Lia conta que os assuntos aparecem quando querem, e ela é apenas um meio para eles chegarem às páginas dos seus livros. Os livros vêm quando eles querem, né? Eu nunca projeto assim, agora vou escrever um romance. Eu escrevo aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que aparece, aquilo que surge. Eu sempre digo que eu escrevo o livro que quer ser escrito, né? Eu tinha escrito vários romances, depois também livros de poesia, livros infantis, as histórias da bruxa, boa, vários livros de crônicas, ensaios, os contos, e agora um romance, mas não é assim. Eu brinco dizendo a sério que o vento sopra quando quer. Então, quando aparece um romance, eu escrevo um romance. O Sempre um Papo de hoje recebe Lia Luft, que fala sobre o seu mais novo livro, O Tigre na Sombra, um romance fiel ao seu universo literário de mistério, magia e dramas humanos, que de uma forma ou de outra atinge a todos nós. O livro é um romance, já faz alguns anos que eu não publico romance. Bom, esperar um mistério, esperar uma história humana, de drama, de mais ou menos os mesmos temas que eu sempre tenho. A questão familiar, a questão também, o enigma, quem é você, quem é o outro. Há uma brincadeira séria com espelhos. Uma menina encontra um tigre no fundo do quintal e cria um tigre, e o tigre dela tem olhos azuis, e o tigre, no fundo, representa o enigma, né? E todos os conflitos familiares, amorosos, o amante, o marido, um avô marinheiro que tem histórias incríveis que você não sabe. Tem muita coisa também de ver a realidade e a invenção, a verdade e a mentira. Só lendo, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Sempre um Papo. É um lugar que eu venho sempre com muita alegria. Eu tenho alguma liga especial com Minas, porque tenho aqui um público super carinhoso e realmente me sinto muito em casa aqui. Já estou fazendo Sempre um Papo desde que ele existe, quer dizer, já vão, sei lá, 2 décadas, não é uma loucura. Na verdade, é engraçado, eu estava comentando, dando uma pequena entrevista lá dentro, dizendo que eu brinco a sério, dizendo que o vento sopra quando quer. Quer dizer, por que eu fiquei tanto tempo sem escrever romance? Não sei. Simplesmente não vinha um romance. E eu sou daqueles autores que escuta o seu ritmo interior, né? Eu não sou uma pessoa tão organizada, porque tenho muitos escritores que projetam. Tal ano vou escrever tal livro, vai ter tais personagens, vai ser assim, assim, assado. Eu não. Alguma coisa no meu interior aparece, surge no meio de todas as coisas que eu penso, medito, sonho, etc. E, na verdade, o último livro de ficção, que foi de uns 3, 4 anos atrás, O Silêncio dos Amantes, eu ia começar ele como romance. De repente, me dei conta de que eram contos. E aí, os que seriam, talvez, capítulos do romance, eu acabei transformando e saiu um livro de contos. E
O romance, de novo, assim, eu estou sempre pensando alguma coisa, eu estou sempre fantasiando, eu fico muito tempo naquilo que se chama de ócio criativo, né? Estou numa altura da vida em que eu já não trabalho mais em tradução, eu tenho 2 vezes ao mês o artigo da Veja, leio e curto a família, essa coisa assim, mas fico muito quieto olhando a paisagem e aquilo que Freud chamaria uma atenção flutuante. Aparentemente não estou fazendo nada, mas eu sei que os meus livros, as minhas coisas estão se fazendo dentro de mim. E aí acontece que, de repente, um desses pensamentos, uma dessas imagens, o personagem se destaca do resto e fica ali assim, fazendo careta, oi, Lia, tudo bem e tal. E eu começo a me interessar, ele começa, o personagem começa a me apaixonar, e eu começo a inventar para ela as neuroses, as loucuras, os deslumbramentos, a família, o amante, marido, filho, enfim, tudo que constitui a vida de algumas pessoas. E assim eu vou escrevendo o romance, mas não há um projeto. O romance vai se fazendo, as ideias vão aparecendo e eu vou contando para mim mesma. E ele precisa me interessar muito, porque se eu não me interesso, eu largo, né? Aí não faço mais, eu me enjoo. E no começo, o primeiro tem um animal meio mítico aí, que é o tigre. Mas o primeiro animal que ia ser o companheiro enigmático desta menina, que é a personagem principal, depois mulher, etc., era um polvo. Ela sabia que no fundo do mar, um polvo, no escuro mais fundo de noite, abria um grande olho e olhava para ela. E o olho do polvo era azul. Por quê? Não sei, eu achei que ficava bacana o olho azul. Depois ela ficou adulta e quando ela caminhava na beira daquela praia, o polvo de vez em quando saía do mar e vinha sacolejando assim atrás dela. E de repente eu achei aquilo meio nojento, porque eu não quero esse polvo. Matei o polvo. É muito feio, muito nojento, matei o polvo. E continuei com a família, o pai que dormia com o revólver embaixo do travesseiro, a mãe chata, blá, blá, e até que um dia, não me lembro também em que circunstância, eu não sei, mas o bicho podia ser um tigre é um bicho misterioso, é enigmático, é lindo, é perigoso. Aí comecei a fazer um monte de loucuras, imaginando um tigre, então ela no fundo do quintal encontra um filhotinho de tigre, com toda a naturalidade, porque ela é uma menina que lida com os mistérios. Ela foi criando o tigre, claro que ninguém mais via. Depois um dia eu disse para mim mesma, mas espera aí, seria muito mais interessante se esse tigre tivesse olhos azuis. Por que um tigre não pode ter olhos azuis? Para mim, pode. Então, eu fui... sempre o tigre aparecendo assim nas beiradas, né? Assim como o jogo dela com a outra menina do espelho. O livro tem muito a ver com, no fundo, sempre os meus mesmos temas, né? Quase todos os escritores têm os seus temas. O tema da família, né? A família, quando convive, é duro, é difícil. O problema da realidade do sonho, a menina de fora do espelho e a menina de dentro do espelho. E esse questionamento, quem sabe a verdadeira vida é dentro do espelho e tudo aqui fora é sonho. Né? Tem também uma coisa que já apareceu em outros romances meus, que é o diferente. Né? Um pouco esse livro seria, mas não foi minha intenção, uma espécie de um elogio do diferente, porque tem uma menina que nasceu com a perna mais curta, e a irmã dela é uma linda, elegante bailarina, estuda balé pelo menos. Claro que a mãe implica com a menina da perna curta, mas, por outro lado, ela é a senhora dos mistérios. Ela que vê as coisas que os outros não veem. Ela que descobre que os espelhos nos observam, que lá dentro tem um universo. Depois há um período em que ela fica bem, aí ela casa, tem os filhos, a vida mais normal, e o tigre se recolhe na sombra. E depois, bom, aí tem que comprar um livro para ler. Mas, então, no fundo, o que é o livro? O livro é, de novo, uma elaboração da minha fantasia sobre o drama da existência humana. Né? E é interessante porque o livro recém saiu e já uma porção de pessoas me disse, poxa, Lia, mas tem tantas coisas minhas ali. Aí eu digo, mas você não achou um tigrinho de olho azul, né? Não. Então, porque no fundo também eu estava conversando com o pessoal do Sempre um Papo, ainda hoje, todos nós temos uma perna curta, quer dizer, todos nós temos no corpo, na alma, uma coisa que nos torna diferentes, que nos dói, que nos custa sacrifício, né? Mas que também nos torna especiais. Então, o ser humano não é tão original.
né? Todos temos mais ou menos as mesmas angústias, sofrimentos, alegrias, esperanças, etc. E por aí vai, meu tigre de olho azul. No fundo do corredor, um espelho em pé é uma casa de vidro. Um espelho deitado é um mar, abismo. Em ambos, algo me observa lambendo calmamente as patas. Ele é a vida e a morte, reais ou com disfarces bizarros. Quem se importa com a verdade? Ela é sempre uma invenção de alguém. E os olhos do meu tigre são azuis. Pessoa que nasce numa família disfuncional, destrutiva, onde mais do que amor rege frieza, rancor, ódio, hostilidade, indiferença, frieza, omissão, é como se ela caminhasse pelo resto da vida num chão que tem mais buracos, não está sujeita a cair mais, quebrar a cara, quebrar a alma, né? Quebrar a perna. O que mais me marcou foi quando ela falou das avós, né? A fantasia da criança na casa da avó, o casarão, que tudo aquilo que tinha na casa, né? As coisas da casa, a madeira trabalhando que a avó falava, que é o mundo de fantasia dela, né? Que pode ser onde que tudo começou para ela. Porque, quando perguntaram se a velhice incomoda, que ela falou não, que a outra opção é a morte. E concordo com ela. No Sempre um Papo desta semana, você assiste uma conversa com Lia Luft, que lança o livro O Tigre na Sombra. Nesta conversa, a autora fala da importância da família, temática sempre recorrente em suas obras. Lia, no livro, existe uma mãe, né? Toda mãe tem um amor incondicional. Como é que se criou essa mãe amarga, assim, né? Essa bruxa má que trata com uma diferença, assim, as filhas, assim. É porque nem ao menos é original, você não precisa ir muito longe, tem um monte de mãe chata, tem muita mãe legal, mas tem muita mãe chata. Inclusive, por causa da figura inicial do polvo, que depois eu tirei o polvo, lá pelas tantas, a irmã predileta diz para a defeituosa, a nossa mãe me ama, me cerca tanto, ela é uma mãe polvo. Como se ela tivesse muitos braços, controlando, cercando, querendo, etc. Né? Mas você, que tem esse defeito, devia ficar feliz, porque a tua perna defeituosa é a tua liberdade. Porque, por causa disso, a mãe não quer te controlar, ela não quer que você seja a perfeição. Ela te critica, mas ela te larga. Então, no fundo, são os conflitos humanos, né? Eu não conheci uma mãe exatamente assim, que também tem uma coisa, eu exagero, né? Na literatura, com a minha a licença literária e condensar num livro pequeno, então eu faço também umas figuras muito loucas, mas também me convenci de que, às vezes, a realidade é bem mais louca do que a mais enlouquecida ficção, né? Nasci fora de esquadro, um pedaço de mim está sempre sobrando. Não sei caminhar direito, nem depressa. Então, pedi para voar. Mas asas se partem, asas pedem elegância. Mas, Lia, o que você fala, assim, no livro, que você enfoca tanto a família, o que você acha de importância dessa convivência familiar para os dias de hoje? Desses momentos de poucos, né, que a gente tem a oportunidade de estar junto com a nossa família, que é raro. A família é a coisa essencial, né? Porque eu acho que em vários livros eu digo a mesma coisa, ou metaforicamente, ou falando naqueles livros que eu falo direto para o leitor, que a família é aquele grupo de pessoas, a família boa, legal, né? Não vou dizer normal, que a palavra não presta. A família benfazeja, digamos, é aquele grupo de pessoas em relação ao qual eu sei que, mesmo quando não me entendem ou não me aprovam, me respeitam e me querem bem. E eu sei, essa é a minha gente. Mesmo que a gente brigue, quebre o pau, não gostam do que eu faço, não entendem quem eu sou, mas é a minha gente. Isso é a família. A família, digamos, boa. Mas a família, e a gente não escolhe, às vezes o infeliz criança nasce numa família em que existe, por exemplo, esse afeto fundamental, em que existe mais lealdade, boa vontade, generosidade, cuidado. Essa pessoa
vai caminhar pelo resto da vida num chão mais sólido e fará melhores escolhas, terá mais chance de crescer. A criança que nasce, a pessoa que nasce numa família disfuncional, destrutiva, onde mais do que amor rege frieza, rancor, ódio, hostilidade, indiferença, frieza, omissão, é como se ela caminhasse pelo resto da vida num chão que tem mais buracos, não está sujeita a cair mais, quebrar a cara, quebrar a alma, né? Quebrar a perna. Então, a família é a coisa fundamental. E é uma convivência muito difícil. A convivência familiar é difícil, porque é aquilo que eu digo num dos meus livros, a dança dos desiguais. São pessoas diferentes que precisam aprender a dançar, a andar, a se movimentar num ritmo, pelo menos, suportável, né? E esse é o aprendizado de convivência na família, é o primeiro aprendizado de preparação para a vida, onde você tem que aceitar o amor, tem que tentar o amor, tem que aprender a se defender, eventualmente, da maldade, da inveja. Eu acho fascinante a questão da família. Me lembro que eu era muito pequena, então tinha aqueles almoços de família, aquela mesa enorme, as tias, as avós, os tios, não sei o quê. Meu nariz mal chegava por cima do tampo da mesa e o pessoal aí conversava, aquelas coisas. E eu pensava, mas aquela tia está mentindo, eu sei que isso aí não é verdade. E aquela outra avó que detesta a outra avó, e aquelas estão fingindo que são amigas. Então, uma criança muito curiosa, com orelhas muito em pé, muito no meio dos adultos, que eu só tenho um irmão bem mais moço, então eu vivia num mundo muito cheio e com uma fantasia muito grande, eu ficava olhando e pensava assim, é interessante o mundo adulto, né? E sempre tive essa fascinação pelo lado avesso, né? Então, jamais um romance meu será, aí casaram, tiveram muitos filhos, foram felizes para sempre. E assim eu quero que a vida seja, mas eu gosto de esmiuçar o difícil, né? O conflitado. Eu tenho muita solidariedade pelos meus personagens louquinhos, né? A vida que imaginamos é uma casa transparente, sem janelas nem saídas. A gente a constrói com palavras e silêncios, abraços e afastamentos. Uma vida paralela a isso que parece o concreto cotidiano. Ali o amado não entra, a amada fica de fora. Sombras e luzes, como espectros, dançam e acenam. Gente, deu para perceber todo mundo que a Lia deve ser uma super vó, né? Tem uma super vó no texto, a vovinha, assim. Como é que se vê assim com essa vó tão gostosa? Porque uma vó que protegia, mas vovinha, ela protegia, mas ela também era uma conselheira, botava para frente. A vovinha, né? Do livro do Tigre, vovinha, é o tipo da vó que como eu gostaria que meus netos e netas, são 7, me vissem. Eu não sou uma super vó, quer dizer, eu não cozinho, não lavo, não passo, não faço bolo, não levo no cinema, não levo no teatrinho. Eu estou no computador e brinco muito, conto história. Eu sempre digo, a casa da vovó é para ser feliz, né? A casa da vovó só não pode brigar. A casa da vovó é para ser feliz. A vovinha é aquele ser que tem também um contato com o mistério. Por exemplo, quando a menina diz, vovó, de noite, eles tinham uma casa na beira da praia, o avô tinha sido marinheiro, tem todo um mistério de coisas que vinham de países distantes. E ela diz um dia para a vovinha, às vezes de noite, quando eu vou deitar, eu escuto, no meio do barulho das ondas do mar, pessoas falando, tem gente falando. E a vovinha diz simplesmente, são os afogados. Os afogados porque às vezes de noite eles vêm para a beira do mar assim e conversam e falam e olham para as casas iluminadas. Mas eu tenho medo. Ela disse, não precisa ter medo, não precisa ter medo dos afogados. Então, acabou o assunto também ali para a vovinha. Eu achava maravilhoso isso, né? Quando a neta perguntou para mim, bruxa existe, duende existe, para quem acredita existe, né? Então, eu não sou uma avó assim convencional, mas as crianças já dizem, vó, tu és uma avó muito divertida. E eu acho que é um enorme de um elogio. Outro dia ainda perguntei, por que eu sou uma avó divertida? As avós das nossas colegas são muito chatas. Por quê? Porque elas dizem assim, bota o ombro para trás, olha a postura, senta direito, anda reto. Isso é coisa para mãe, né? A avó não... Envelhecer te incomoda? Não, e se incomodasse não ia adiantar nada, portanto. Aí eu tenho uma frase maravilhosa da Tônia Carreiro. Um dia nós estávamos juntas na casa do Érico e da Mafalda Veríssimo. O Érico e a Mafalda eram meus compadres, o Érico já tinha morrido.
E a Tônia já estava, então, perto dos 80. E aí, eu não sei se tinha um jornalista, aquela pergunta sempre, envelhecer, como é que a senhora lida com a velhice? Aí ela, bem espontânea, ela é muito engraçada, assim, ela disse, eu acho a velhice ótima, porque a alternativa é a morte. Então, eu acho que tem uma coisa, você tem que levar com bom humor, tem que aceitar, é o inevitável. Ou eu estou velha ou eu estou morta, então eu prefiro estar velha. Segundo, a frase da Tônia é absolutamente genial. Em segundo lugar, claro, a geografia física piora, eu nasci com um pequeno defeito que ninguém quase sabe, que eventualmente eu tenho que usar uma bengala, porque essas coisas com a idade não melhoram. Mas tantas coisas na minha vida tão melhores, aquela história, eu não preciso mais ver se vou casar ou não, qual é a faculdade que eu vou fazer, vou conseguir emprego, vou conseguir pagar a casa comprada em 30 anos, vou conseguir fazer isso, entrar, eu não preciso mais fazer nada disso. Hoje eu só preciso curtir. Claro que também tem coisas ruins, tem mais amigos morrendo, por exemplo. Quando você tem 74 anos como eu, assim, eu abro o jornal, a primeira coisa que eu vou, necrológio. Quando eu era criança, uma das minhas avós fazia, disse, vó, que coisa horrível, ela dizia, quando você tiver a minha idade, vai fazer a mesma coisa e vai se lembrar de mim. Então, muito mais gente ficando doente, mais gente morrendo, mas também mais gente nascendo, né? Eu acho que tudo depende do olhar. Já que é uma coisa natural, inevitável, vamos encarar de um jeito legal. Porque se eu começo todo dia a querer repuxar minha pele, minha cara, fazer não sei o quê, para ter aos 70 uma cara de 40 ou 30, no mínimo eu vou ficar uma caricatura de mim mesma. Então, o envelhecer não me incomoda nada. É aquela história que se diz, eu gostaria de ter, talvez, o corpo dos 30 com a cabeça de hoje, mas isso é uma idiotice. Adélia Prado, que é uma mineira de vocês, disse isso num poema um dia de uma maneira maravilhosa. Né? Espírito jovem? Eu não, é a alma fazendo trejeitos? Eu não, eu quero ter o espírito da minha idade. Agora, isso é muito pessoal. É, de novo, isso, você ser um pouco, usar a tua perninha torta, nadar contra a correnteza. Né, da pressão da nossa cultura, que diz que todos temos que ser jovens, lindos, atléticos, bons de cama, 200 cartões de crédito. É uma coisa completamente... Então, todo mundo acorda de manhã e já está frustrado, porque ninguém de nós é assim. Né? Ninguém de nós é assim. E eu acho que é natural. Eu gostaria de viver mais tempo, gostaria assim, de ver os filhos das minhas netas, etc. Mas também acho que chega um certo momento que enche um pouco o saco, cansa um pouco. Né? O pessoal que chega com 100 anos deve pensar assim, puxa, todo mundo já morreu, todo mundo já foi, né? Ainda vou ter que me esforçar. Porque tem mais outra coisa, né? Que a gente vive mais, tem mais chance de viver mais, melhor, mas aí vem a cobrança do velho. Aí tem que caminhar, tem que ir para a academia, tem que fazer isso, tem que transar, não pode transar. Quer dizer, nós não deixamos as pessoas em paz, nem na velhice. Então, a gente aprende a se proteger dessas coisas. E sempre aquela velha receita, um pouco de bom humor resolve muita coisa. Me lembro que um dia me perguntaram assim, aquela pergunta tão original, o que você vai ser quando crescer? Era uma festa de família, amigos e tal. E eu disse, eu quero ser entendedora do mundo. Realmente é o trabalho dela, essa identificação com essa abordagem dos temas, questão de trabalhar a realidade, né, de ser humano, os conflitos, essa maneira dela expor, dela abordar esses temas é algo que considero-se muito interessante e acho que traz um aprendizado. Olha, ela foi engraçada, legal. O Sempre um Papo está de volta e nesta edição recebe a escritora Lia Luft, que de maneira lúcida e lúdica fala sobre os conflitos humanos presentes no seu novo livro, O Tigre na Sombra. No livro, Lia, tem Doda e Dália. A Doda, no momento que você pergunta assim, o que ela quer ser da vida, ela fala que quer ser o momento que eu mais gostei, assim, entendedora do mundo. O que você quis dizer com esse entendedor do mundo? Isso é uma coisa, tem muito pouca coisa pessoal minha ali, porque, graças a Deus, eu tive uma família muito feliz, engraçada, divertida, né? Uma casa grande, meus pais eram muito carinhosos. Depois, a minha família, com o meu primeiro marido, meus filhos também,
são pessoas muito legais. Sempre minha família sempre foi a minha âncora. Mas eu era uma criança assim, com muita fantasia, eu lia muito, né? A minha perna curta era, em parte, isso, que quando as meninas iam brincar, ou, etc., eu gostava de ficar quieta lendo, né? A minha cama era embutida em umas prateleiras, assim. Então, eu estava ali com meus livros, que eram os meus amigos, meus parceiros e tal. Então, me lembro que um dia me perguntaram assim, aquela pergunta tão original, o que você vai ser quando crescer? Era uma festa de família, amigos e tal. E eu disse, eu quero ser entendedora do mundo. E todo mundo, claro, achou graça. Eu já era meio a maluquinha da família, ali tem cada ideia e tal. E essa frase exatamente eu botei no livro. Perguntam para a Doda, feiozinha, da perna curta, o que você quer ser quando crescer? A irmã ia ser bailarina. E ela disse, eu quero ser entendedora do mundo. Mas onde é que, como é que você vai entender o mundo? Onde é que estão? Acho que é lendo os livros, está nos livros, né? Porque quando eu era criança também, eu achava que todas as respostas estavam nos livros. E eu levei uma vida inteira para entender essa coisa que hoje se fala tanto, que o que importa não são as respostas, são as perguntas, né? Então, aquilo é bem Lia, aquilo era bem eu pequena. Graças a Deus é só aquilo e pouca coisa. Uma outra coisa ali que eu percebi nesse romance, quando a gente não dá conta de muita coisa, né? No caso da personagem, uma das personagens principais do livro, né? Ela resolve fantasiar. E acho que isso também é um pouco da nossa realidade, né? Quando a gente começa a não dar muita conta de algumas coisas, a gente começa a fantasiar, começa a imaginar. É isso. Bom, eu acho que imaginar e fantasiar é uma coisa leve, né? É uma coisa positiva, desde que você não passe para o lado de lá completamente, né? Eu acho que todos nós temos dentro de nós uma riqueza de imaginação. Todos nós somos criativos de um modo ou do outro, numa certa intensidade. Só que é aquela história, a criança é absolutamente livre e espontânea, mas quando a gente começa a educar e quando ela vai para a escola, essa parte fica mais ou menos podada. A gente brinca dizendo, vai para o colégio e emburrece, né? Porque perde, em geral, aquela liberdade, perde a espontaneidade, começa a se vigiar, a se cobrar, o que os outros vão dizer, o que vão achar. Mas eu tenho a impressão que um pouco a gente nega isso, né? A gente não se permite muito escutar o que tem dentro da gente de misterioso, de bonito, de belo, que também pergunta, né? Um dia, quando comecei a escrever os livros das bruxas, uma das minhas netinhas perguntou, mas vovó, bruxa existe? Fada, duende existe? E eu respondi o que eu penso, para quem acredita existe. Se você acredita, para você existe, né? Então, eu tenho a impressão que um pouco o que faz a literatura, o romance, a poesia, o que faz a música, qualquer arte, é uma porta, uma janela para a gente entrar em contato com aquilo que tem de mágico dentro da gente mesmo, né? O estético, o mágico, o belo, o que te dá uma esperança para sair desse nível da manada em que a gente está embutido, né? Quando eu escrevi um livro, Pensar é Transgredir, até hoje, às vezes, me dizem, pensar é transgredir o quê? Eu digo, é transgredir o nível da mediocridade, né? da acomodação. E isso é que faz com que a gente se sinta vivo, e é aí que a gente cresce, né? Eu tenho a impressão, sempre digo isso, nós nascemos para ser mais felizes do que somos, mas ninguém nos conta essa história direito. Amar é para os loucos. Me perdoem os românticos e os sensatos, se ainda existir algum por aí. Suspiros, sussurros, umidades, panos entreabertos, pele com pele, o coração desvairado, como se arfa, como se sofre, como se busca o difícil paraíso. Na sua história, você já escreveu 3 livros infantis, né? Uma está em parceria com seu filho, né? É uma forma de filosofar, um livro didático. Você pretende escrever mais algum? Olha, os meus 3 livros infantis têm uma história engraçada, que são Histórias da Bruxa Boa, A Volta da Bruxa Boa e Criança Pensa. Histórias da Bruxa Boa, eu inventei essa personagem que eu era uma bruxa boa disfarçada de avó e que a minha neta de 3 anos, que estava esperando irmãzinhas gêmeas, seria minha ajudante de bruxinha, minha aprendiz de bruxa, minha bruxinha. Comecei a inventar umas histórias muito loucas e a gente se divertia muito, até que um dia eu resolvi botar no computador
Mostrei para a editora, a minha filha ilustrou, aí as gêmeas já tinham nascido, saiu Histórias da Bruxa Boa. Mais tarde eu me dei conta que ainda tinha umas coisas que eu gostaria de falar para as crianças, aí saiu A Volta da Bruxa Boa, onde eu respondi, um dia uma netinha chegou e disse, vovó, por que eu não tenho vovô? Porque o avô dela, tanto da parte da minha filha quanto do meu genro, tinha morrido muitíssimos anos, elas sabiam, o avô era uma espécie de uma entidade, tinha uma foto, sabia que ele tinha sido uma pessoa conhecida, e por que eu não tenho vovô? Aí falou a morte, aí eu comecei a falar um pouco assim da natureza, que assim, como as plantas vão, vêm, eu pensei, isso era uma coisa legal para falar. Depois, uma outra vez, quando já tinha aparecido na nossa vida o que hoje é meu marido, e é um grandalhão com a longa barba branca, que as minhas netas adotaram completamente, como se fosse o avô delas, e essa minha neta maior, devia ter então 5 anos, estava no alto da escada, aos 6 anos, com uma coleguinha, e embaixo, no vestíbulo, chegou o meu, então, já namorado, Vicente, e a amiguinha levantou, e esse barbudo quem é? Ela disse, é o namorado da minha avó. A amiguinha disse, tu tá louca, a avó não namora? Ela tá. Aí eu resolvi escrever também um pouco sobre essas coisas da vida, que às vezes as crianças ficam tão perplexas, né? Que a avó namora, e aí a minha filha, então, botou na ilustração um homem de barba branca, brincando com as crianças, assim. Eu me divirto muito com isso. Como tudo acaba depressa, mas nem tínhamos notado. De repente, é preciso dividir as coisas, as contas, os filhos, as mágoas, ou, para simplificar, tudo varrido debaixo dos tapetes, depressa, para ninguém notar. Um farrapo de alma ou uma perna desigual sempre ficam para fora. Bom, aí, depois um dia eu escrevi o Criança Pensa. Criança Pensa é uma resposta, então, eu tinha quase 70 anos, a minha mãe, que qualquer coisa que eu dizia, mãe, mas eu queria, criança não tem querer, mãe, mas eu pensei, criança não pensa. Eu resolvi escrever um livro, Criança Pensa. E aí, conversando com esse meu filho, mais moço, que é doutor em filosofia por Heidelberg, professor de filosofia e tal, comentando o que eu estava querendo escrever, o pensamento infantil, ele disse, olha, mamãe, hoje em dia existe um movimento no mundo inteiro de introduzir filosofia para criança nas escolas. Não filosofia assim, Schopenhauer, Nietzsche, Platão, Sócrates, mas de estimular o pensamento e o questionamento, o pensamento das crianças, né? E aí, então, nós escrevemos meio a 4 mãos esse livro, Criança Pensa, que é só uma história dos meninos, tem a bruxa, as meninas, o priminho, vão para uma ilha onde tem a coruja, e tem o velho sábio, eu fiz toda uma parábola, assim. Agora, de momento, eu estou pensando, talvez, fazer um dicionário divertido da bruxa boa. Mas são só projetos, por enquanto. Eu estou ainda terminando de parir o tigre, né, ajudando ele um pouco a caminhar com esses lançamentos e tal. Depois eu vou ver. E o que quiser ser escrito, vai ser escrito. É interessante isso. Você não tem notícias, você tem desgraças. Isto é uma espécie de uma moda agora, né? Numa parte do nosso jornalismo. Neste último bloco do Sempre um Papo, Lia Luft fala sobre sua forma simples de ver o mundo. Eu acho uma pessoa extremamente culta, mas que transmite aos leitores e às pessoas que a admiram uma sabedoria simples. É a forma simples como ela fala do olhar dela sobre o mundo. Quando ela trata dos assuntos da vida cotidiana, que atinge a todos nós. E são lições assim, maravilhosas que a gente toma para o nosso dia a dia, que a gente vê refletido no que ela fala, no que ela vive. Né? Qual o escritor que lhe influenciou, se houve, a sua arte literária? Muito obrigado. E qual é o autor que mais me influenciou? Sim. Quando a gente é muito jovem, a gente é muito influenciado, né? Depois a gente vai criando seu próprio estilo e a gente acaba influenciando os jovens. Então, é esse ciclo. Eu acho que a grande influência da minha vida ainda veio na minha infância, que são os contos de fadas, dos irmãos Grimm e de Andersen. O que não deixa de ser ficção, né? Como é que é? O que não deixa de ser um tipo de ficção. Não, é uma ficção, é completamente uma ficção.
Porque nos contos de fadas tem uma coisa que tem muito nos meus livros, que é o que eu chamo o belo sinistro, porque são histórias cruéis e muito bonitas, as fadas, as bruxas boas, as princesas, os cisnes, mas tudo com um grão de crueldade, né, de sofrimento, etc. Porque esses contos de fadas eram histórias, era uma literatura oral de adulto, eram contos que existiam. E os irmãos Grimm e Andersen pegaram, coletaram, escreveram e botaram como histórias infantis. Ali tem muito dos mitos e arquétipos da humanidade, etc. Eu acho fascinante. Eu acho que isso foi uma coisa que alimentou muito a minha fantasia na minha infância. Obrigado. E eu noto nos seus livros assim que a morte é um personagem assim, sempre um tema sempre presente, como se fosse um dos personagens principais. E eu tenho uma identidade muito grande com os temores dos seus personagens. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse tema da morte que você coloca nos seus livros. A morte é o grande tema. A morte é o grande tema, né? A morte delineia, no fundo, sem que a gente se dê conta, toda a nossa vida. Ela torna a nossa vida urgente, por exemplo. Se a gente não morresse nunca, provavelmente a nossa vida seria completamente diferente, nosso conceito, nossas relações, etc., né? E antes de eu nascer, meus pais tiveram um irmãozinho, um menininho que morreu. E talvez a gente ia ao cemitério, tinha uma sepultura com aquele anjinho, e eu levava uma flor, botava na mãozinha dele, né? Não era uma coisa macabra, não era uma coisa sombria, mas era estranho aquela morte, aquele cemitério, aquelas coisas. Então, na asa esquerda do anjo, eu coloquei muito esse meu medo de criança, do cemitério, da morte, etc. Mas eu, de certa forma, tento embelezar ela, né? Veja que num livro chamado, acho que, Quarto Fechado, ela é um personagem, ela dança com o adolescente que se matou, ela leva ele para dar os primeiros passos no palco da sua nova vida. Eu acho que talvez seja uma maneira de transformar os meus medos numa fruição estética. Cada um lida com isso como quer, né? Mas ela é um grande tema, quase toda a literatura mundial, esse tema aparece, né? Da morte. Eu não sei como lidar com ela, então eu escrevo sobre. Toda a história humana é complicada. Nenhuma termina. As ondas do mar são sempre as mesmas águas. O paraíso é duro de ser transitado. As respostas não têm importância. O amor é difícil, às vezes chega tarde. Nenhum tigre tem olhos azuis. Estou muito feliz de conhecer você, Elia, pessoalmente, porque eu também sou grande admiradora. Nunca tive a oportunidade de tete-a-tete de encontrar com você. A minha pergunta é, nós todos estamos buscando uma felicidade, um bom humor no dia a dia. So, nossa realidade aqui agora, no Brasil, no momento, é muito triste. Se nós ligamos a televisão, se nós ouvimos o rádio ou qualquer notícia, ela traz uma avalanche de notícias ruins. Então, como você, com seu olhar, traz essa felicidade para o nosso dia a dia, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, ou onde que seja, o bom humor? Olha, lá em casa, meu marido e eu estamos começando a mudar alguns hábitos. Um deles era acordar de manhã, pegar o jornal, tomar café, comentando o jornal, ligar a televisão e ver o noticioso. Aí me dei conta de que a gente começava o dia deprimido. Aí o meu filho, o filósofo, disse, mãe, sai dessa. Eu só vou ler o jornal lá depois do almoço. Se acontece uma coisa muito grave, a minha mulher vai me dizer. Então, realmente, nós estamos... E são fases. Eu acho uma fase que se abre as notícias, praticamente só é sobre a corrupção, blá, 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 ou então... os bandidos assaltaram tanto, mataram tantos, o acidente matou tantos. É interessante isso. Você não tem notícias, você tem desgraças. Isto é uma espécie de uma moda agora, né? Numa parte do nosso jornalismo. Então, a gente tem que fazer um pouco uma triagem. Não dá nem para a gente ser alienado, como você também falou, e também não dá para a gente ficar, porque isso vai contaminando a gente. Você começa o dia, em vez de olhar pela janela, respirar fundo, que bonito dia, olhar a cara do meu filho, ou meu cachorro, ou meu vizinho,
vizinho, com o marido, a mulher, isso realmente contamina. Então, lá em casa, a gente já está começando a olhar mais tarde as coisas. Porque tudo isso entra, ou então tantos que morreram na Síria, eu não acho que a gente deve ignorar, mas eu tomar o café da manhã com 30 criancinhas que foram trucidadas na Síria, eu acho que a gente tem um pouco que organizar a sua vida para abrir um espaço, porque o bom e o belo que também existem, que seria a convivência com a família, um telefonema de um amigo, se você não tem família, ler um livro bonito, olhar uma árvore, olhar um pedacinho de céu. Quer dizer, você precisa fazer uma educação, uma espécie de uma higiene mental, higiene da alma, para não ficar só no que é ruim. Houve um tempo, bem na minha mocidade, que eu estudei num colégio de freiras durante 2 anos, e uma freira muito minha amiga, tinha essas frasezinhas assim, que ficaram e que às vezes eram ingênuas, mas muito verdadeiras. Uma é que nessa vida, eu dizia, tanta desgraça no mundo. Ela dizia, nessa vida nós vemos o lado avesso do bordado. Na outra vida nós vamos enxergar o desenho direitinho do bordado. Se é verdade, não sei, mas é muito consolador e eu gosto muito de pensar que é verdade. E a outra coisa, ela dizia, o mal grita e o bem murmura. Então é isso, realmente, por que tem tanta notícia ruim? Por que tem tanto filme de sacanagem, vamos dizer? Por que tem tanta coisa boçal, brutal, gritalhona, etc., na televisão? Porque, na verdade, a gente quer ver isso. Porque, se ninguém mais visse, o Ibope não ia ser grande e as coisas iam mudar. Nós temos todos um lado meio perverso, meio grosseiro, que deve gostar disso mais ou menos, né? É uma fase assim da nossa cultura. E eu acho que, inclusive, isso tem a ver também com a família, com a criança, com a escola, educar para o belo, sem ignorar o ruim. Eu vim, na verdade, dar um depoimento e comentar ali que eu acho que, antes de ser escritora, você é uma grande educadora. Seus romances são maravilhosos. E suas crônicas, eu assino a Veja por sua causa, eu sempre falo isso. E as suas crônicas vão para minha... aumentar meu salário. Pode aumentar. Eu assino embaixo. Porque eu falo isso abertamente para os meus alunos, as suas crônicas estão sempre na minha sala de aula, e eu tenho até que te pedir licença, porque chegou a um ponto que eu uso tanto nas minhas provas, que esse último bimestre eu falei com os meus alunos, juro que não é da Lia Luft, mas eu vou ler para vocês a crônica dessa semana, que está fantástica. Pelo seguinte, você trabalha temas atuais, e assim, a partir de um tema, você tem outros subtemas que para alunos de ensino médio, principalmente, que vão prestar o vestibular, quem não teve tempo de assistir ao noticiário, apesar de você chamá-lo de noticiosos, né, que eu acho incrível também, você, às vezes, desligar dessas coisas ruins do cotidiano, mas até nesse momento, quando você fala isso, você dá uma força para a gente, para perceber que todos temos que ter olhos sensíveis à nossa realidade, e que cada um pode fazer a sua parte, pode modificar. Então, acho que você é uma grande educadora. Obrigada. Tá? E eu fico muito feliz de poder estar aqui, porque eu te admiro demais. Obrigada. Já valeu, vi a chuva, tudo valeu. Obrigada.